Muitas vezes, eles aparecem como inquietação, como desconforto, como uma vontade estranha de mudar, como portas se fechando, pessoas se afastando, antigos desejos perdendo força e uma nova visão começando a nascer dentro da mente. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você agora. Talvez você esteja esperando a grande virada financeira chegar de uma vez. Mas antes dela, Deus esteja fazendo algo mais profundo. Ele está mostrando o caminho, ajustando sua mente, limpando sua energia, corrigindo suas escolhas e preparando sua identidade para um novo nível de vida. Napoleon Hill dizia, de muitas formas, que a riqueza não começa no bolso. Ela começa na mente. Antes de alguém alcançar uma grande conquista exterior, primeiro nasce uma decisão interior. Primeiro muda o pensamento. Primeiro muda o desejo. Primeiro muda a disciplina. Primeiro muda a visão sobre si mesmo. E quando colocamos isso ao lado da fé, percebemos algo poderoso. Deus muitas vezes revela o caminho, não mostrando tudo de uma vez, mas acendendo pequenas luzes na caminhada. Um sinal aqui, um incômodo ali, uma coincidência que parece resposta, uma frase que bate forte, uma pessoa que sai da sua vida, uma oportunidade pequena que parece simples, mas carrega uma direção enorme. Antes da grande virada, Deus não apenas abre portas, Ele prepara a pessoa para atravessar a porta sem voltar para trás. Antes de continuar, se esta mensagem já começou a tocar alguma área da sua vida, se inscreva no canal, curta este vídeo e escreva nos comentários. Eu estou atento aos sinais de Deus, porque talvez essa simples frase seja uma decisão espiritual. Talvez seja o seu jeito de dizer para Deus, para sua mente e para sua própria história: eu não vou mais viver distraído, eu vou enxergar o caminho que está sendo revelado. O primeiro sinal é a inquietação interior. Você começa a sentir que a vida antiga não cabe mais em você. Coisas que antes pareciam normais, agora incomodam. Conversas vazias cansam. Ambientes pesados drenam. Hábitos antigos começam a parecer pequenos demais para a pessoa que você está se tornando. Essa inquietação não é castigo, muitas vezes é chamado. Deus mexe por dentro antes de mover por fora. Ele permite uma insatisfação santa, uma sensação de que existe mais, de que você nasceu para algo maior, de que sua vida não pode terminar presa no mesmo ciclo. Napoleon Hill chamaria isso de desejo ardente. A fé chama isso de direção. Quando os dois se encontram, nasce uma força capaz de tirar uma pessoa da estagnação. O segundo sinal é que você começa a perceber padrões que antes ignorava. De repente, você olha para sua vida financeira e enxerga onde estava errando. Você percebe gastos emocionais, decisões impulsivas, amizades que drenam sua energia, projetos que você começa e abandona, oportunidades que você deixou passar por medo. Isso pode doer, mas é uma revelação. Deus não revela para humilhar. Ele revela para libertar. Quando você começa a enxergar o padrão, você recebe poder para quebrar o padrão. Antes da virada, a cegueira começa a cair. O terceiro sinal é o afastamento de certas pessoas. E esse talvez seja um dos mais difíceis, porque antes da prosperidade chegar, Deus, muitas vezes, reorganiza suas companhias. Não porque você seja melhor que ninguém, mas porque nem todo mundo consegue caminhar com você para o próximo nível. Algumas pessoas estavam ligadas à sua versão antiga, à sua mentalidade antiga, ao seu medo antigo, à sua escassez antiga. Quando você começa a mudar, elas estranham. Quando você começa a sonhar maior, elas zombam. Quando você começa a se disciplinar, elas chamam de exagero. Quando você começa a buscar prosperidade com propósito, elas tentam puxar você de volta para o comum. E às vezes Deus não briga com essas pessoas. Ele apenas permite que elas saiam. O quarto sinal é que portas que pareciam certas começam a se fechar. Você tenta insistir, força, empurra, pede, espera, mas nada acontece.
E no começo isso parece rejeição, mas depois você entende que era proteção. Nem toda porta fechada é derrota. Algumas são livramento. Algumas portas Deus fecha porque sabe que, se você entrasse por ali, se perderia, se endividaria, se atrasaria, se diminuiria ou entregaria sua energia para algo que não combina com seu destino. Antes da grande virada, Deus pode bloquear caminhos bons para conduzir você ao caminho certo. O quinto sinal é o aumento da sensibilidade espiritual. Você começa a sentir que certas coisas têm peso. Uma frase toca mais fundo. Um vídeo chega na hora certa. Uma conversa simples parece resposta. Um pensamento insiste. Um sonho fica na memória. Uma sensação interna diz: preste atenção. Isso não significa viver procurando sinais em tudo de forma desesperada. Significa desenvolver presença, significa não viver no automático. Quando Deus mostra o caminho, Ele também desperta sua percepção. A pessoa distraída passa pelas respostas sem perceber. A pessoa desperta entende que pequenos sinais podem carregar grandes direções. O sexto sinal é que você começa a se incomodar com o desperdício de tempo. Antes você passava horas em distrações, discussões, redes sociais, conversas sem futuro, preocupações repetidas. Agora algo dentro de você começa a dizer: isso está custando caro. E realmente está. Tempo é semente, atenção é semente, energia é semente. Napoleon Hill ensinava que o foco é uma das forças mais poderosas para transformar desejo em realização. Quando Deus começa a preparar alguém para uma virada, Ele mexe primeiro com a administração do tempo. Porque quem não governa o próprio tempo, dificilmente governa a própria prosperidade. O sétimo sinal é que você começa a sentir vontade de organizar sua vida. Não é apenas vontade de ganhar mais dinheiro. É vontade de limpar a casa, ajustar documentos, pagar pendências, planejar, anotar ideias, cuidar melhor do corpo, separar melhor os horários, organizar o ambiente de trabalho, diminuir bagunça mental. Isso acontece porque a prosperidade precisa de espaço. O caos pode até produzir urgência, mas raramente sustenta abundância. Deus começa a pedir ordem antes de liberar aumento, porque aumento sem ordem vira peso, dinheiro sem direção vira fuga, oportunidade sem preparo vira desperdício. O oitavo sinal é que sua visão sobre dinheiro começa a mudar. Você deixa de enxergar dinheiro apenas como sobrevivência, culpa, medo ou ostentação. Começa a enxergar dinheiro como ferramenta, energia de troca, responsabilidade, possibilidade de servir, construir, proteger, gerar, abençoar e expandir. Isso é muito importante. Enquanto a mente vê dinheiro como inimigo, ela sabota a prosperidade. Enquanto vê dinheiro apenas como vaidade, ela se perde. Mas quando entende dinheiro como instrumento, a pessoa começa a amadurecer financeiramente. E Deus pode confiar mais recursos a quem começa a enxergar recursos com propósito. O nono sinal é que você começa a ser chamado para desenvolver disciplina. E aqui, muitos desistem. Porque eles querem sinal, querem milagre, querem resposta, mas rejeitam rotina. Só que muitas vezes a resposta de Deus vem em forma de disciplina. Acorde melhor, trabalhe melhor, aprenda mais, termine o que começou. Pare de prometer e comece a executar. Napoleon Hill falava sobre persistência como uma ponte entre desejo e realização. Fé sem ação vira espera passiva. Ação sem fé vira ansiedade. Mas fé com disciplina cria um campo poderoso de transformação. O décimo sinal é que você começa a sentir desconforto com sua própria desculpa. Aquela justificativa antiga já não convence mais. Não tenho tempo, não consigo, ninguém me ajuda, não tenho sorte, já é tarde, não nasci para isso. De repente, essas frases começam a soar fracas dentro de você.
não porque seus problemas desapareceram, mas porque sua identidade está ficando maior que suas desculpas. Esse é um sinal forte. Quando uma pessoa começa a se cansar da própria desculpa, ela está próxima de atravessar uma fronteira invisível. Ela ainda pode estar no mesmo lugar por fora, mas por dentro já não é a mesma. O 11º sinal é que você começa a receber ideias com mais frequência. Ideias de negócio, conteúdo, trabalho, serviço, produto, melhoria, organização, estudo, parceria, solução. Nem toda ideia deve ser executada imediatamente, mas toda ideia deve ser respeitada. Às vezes, Deus não entrega dinheiro primeiro. Ele entrega uma ideia, porque uma ideia bem tratada pode se tornar uma fonte. Uma ideia anotada, trabalhada, testada e aprimorada pode abrir a porta que você estava pedindo em oração. Muitas pessoas pedem prosperidade, recebem ideias, ignoram as ideias e depois dizem que Deus não respondeu. Preste atenção. A resposta pode vir como uma ideia simples pedindo ação. O 12º sinal é que você começa a perceber que a grande virada não será apenas financeira, será mental, emocional, espiritual e comportamental. Porque se Deus apenas colocasse dinheiro na mão de uma mente despreparada, a pessoa talvez repetisse os mesmos padrões com valores maiores. Por isso, antes de mudar a conta bancária, ele muda a cabeça. Antes de aumentar recursos, ele aumenta a consciência. Antes de abrir caminhos, ele fortalece caráter. A verdadeira prosperidade não é só ter mais, é se tornar alguém capaz de sustentar, multiplicar e honrar o que recebe. O 13º sinal é que você passa por testes de paciência. Você faz o certo e o resultado não aparece imediatamente. Você se esforça e ainda não vê retorno. Você muda hábitos e parece que o mundo não percebe. Você ora, trabalha, se disciplina, mas a virada ainda parece demorar. Esse é o ponto em que muitos voltam para o velho padrão, mas quem entende os sinais permanece. A semente não brota no mesmo dia em que é plantada. O invisível trabalha antes do visível. Deus muitas vezes usa a espera para revelar se você queria apenas o prêmio ou se estava disposto a se tornar a pessoa preparada para ele. O 14º sinal é que você começa a perder o medo de ser diferente. Antes, você precisava da aprovação de todos. Agora começa a entender que sua caminhada não será compreendida por todo mundo. E está tudo bem. Quem está preso ao comum sempre estranha quem está respondendo a um chamado maior. A grande virada exige coragem para parecer estranho por um tempo. Coragem para estudar enquanto outros zombam. Coragem para economizar enquanto outros gastam para impressionar. Coragem para construir em silêncio enquanto outros querem aplauso rápido. Coragem para obedecer uma direção interna, mesmo quando ninguém vê sentido. O 15º sinal é que algumas perdas começam a revelar ganhos escondidos. Você perde uma oportunidade e descobre uma melhor. Perde uma companhia e recupera a paz. Perde um costume e ganha energia. Perde uma falsa segurança e encontra coragem. Perde uma versão antiga e começa a encontrar sua verdadeira identidade. Muitas vezes, Deus não tira para diminuir. Ele tira para abrir espaço. Mas no começo, espaço vazio parece falta. Depois você entende que era preparação. O 16º sinal é que você começa a sentir necessidade de falar menos e agir mais. Antes, você contava planos para todo mundo. Agora sente que precisa proteger sua visão. Isso é sabedoria. Nem toda semente deve ser exposta ao vento. Algumas fases precisam de silêncio, foco e construção. Napoleon Hill falava da importância de manter a mente concentrada no objetivo definido. Quando você fala demais, pode gastar energia que deveria virar ação. Quando você se cala com propósito, a energia se acumula e vira movimento. O 17º sinal
é que Deus começa a confrontar seu orgulho. Às vezes, você precisa pedir ajuda. Às vezes, precisa aprender com alguém mais novo. Às vezes, precisa admitir que não sabe. Às vezes, precisa recomeçar pequeno. Às vezes, precisa corrigir uma escolha ruim. Orgulho bloqueia a direção. Humildade abre caminho. A grande virada muitas vezes chega para quem aceita aprender, ajustar e recomeçar sem se sentir diminuído. Deus não trabalha apenas com talento, Ele trabalha com coração ensinável. O 18º sinal é que você começa a sentir mais responsabilidade sobre suas palavras. Você percebe que viveu repetindo frases de escassez. Está difícil, nunca dá, não consigo, dinheiro some, nada funciona para mim. E então começa a vigiar a boca, não por superstição, mas por consciência. Palavras repetidas moldam percepção. Percepção molda decisão. Decisão molda destino. Quando você muda a linguagem, muda também a forma como sua mente procura oportunidades. Quem fala apenas derrota, treina a mente para enxergar derrota. Quem declara direção, treina a mente para procurar caminho. O 19º sinal é que você começa a sentir vontade de se aproximar mais de Deus de forma prática. Não apenas pedir, mas ouvir. Não apenas reclamar, mas agradecer. Não apenas esperar, mas agir com fé. Você começa a entender que prosperidade não é separada da vida espiritual. Dinheiro sem paz pesa, conquista sem propósito esvazia. Sucesso sem Deus pode virar ansiedade. Mas quando você busca direção, a prosperidade deixa de ser uma corrida desesperada e passa a ser uma construção alinhada. O 20º sinal é que você começa a enxergar oportunidades onde antes via apenas problemas. Isso é uma virada mental enorme. A pessoa comum olha para um problema e reclama. A pessoa em processo de prosperidade olha para um problema e pergunta: que solução posso criar aqui? Napoleon Hill estudou pessoas que transformaram necessidades em negócios, dificuldades em ideias, rejeições em impulso, crises em novos caminhos. Antes da riqueza chegar, a mente aprende a ver valor escondido no caos. O 21º sinal é que você começa a sentir que certas oportunidades pequenas são testes grandes. Uma proposta simples, um cliente pequeno, um trabalho humilde, uma tarefa repetitiva, uma chance que não parece glamurosa. Mas talvez Deus esteja observando como você trata o pequeno antes de confiar o grande. Quem despreza o começo pequeno pode não estar pronto para o crescimento. O caminho da virada quase sempre passa por sementes discretas. A porta grande muitas vezes começa com uma chave pequena. O 22º sinal é que você começa a entender que sua energia precisa ser protegida. Você percebe que nem tudo merece sua reação. Nem toda crítica merece resposta. Nem toda provocação merece desgaste. Nem toda notícia merece sua atenção. Nem todo convite merece seu sim. A grande virada exige energia. E energia desperdiçada em brigas, dramas, comparações e distrações pode ser exatamente o que impede sua consistência. Deus começa a ensinar você a guardar força para o que realmente importa. O 23º sinal é que sua fé começa a amadurecer. Antes, sua fé dependia de tudo estar dando certo. Agora você começa a confiar mesmo quando ainda não vê. Isso não significa negar a realidade. Significa não permitir que a realidade atual seja a sentença final. Fé madura não é euforia, é firmeza, é continuar fazendo o certo sem aplauso, é plantar mesmo sem chuva aparente, é acreditar que Deus trabalha também nos bastidores. O 24º sinal é que você começa a sentir uma separação entre quem você era e quem está se tornando. Às vezes, isso dá medo.
Você não se reconhece em certos lugares, não vibra mais com certas conversas, não sente mais prazer em velhos hábitos. E isso pode parecer solidão, mas muitas vezes é transição. A borboleta não vira borboleta sem deixar a forma antiga. A virada financeira também exige uma metamorfose de identidade. Você não atrai uma nova vida mantendo integralmente a velha consciência. O 25º sinal é que você começa a valorizar mais a constância do que a empolgação. Antes você começava cheio de força e parava rápido. Agora começa a entender que o segredo não é fazer uma vez com emoção, mas repetir com decisão. Orar um dia ajuda. Orar com constância transforma. Trabalhar um dia ajuda. Trabalhar com constância constrói. Estudar um dia ajuda. Estudar com constância muda o nível. A prosperidade ama repetição inteligente. Deus honra processos que formam caráter. O 26º sinal é que você começa a perceber respostas em atrasos. Aquele atraso que parecia atrapalhar te livrou. Aquela demora te fez aprender. Aquela espera te obrigou a amadurecer. Aquela porta fechada te impediu de entrar no lugar errado. Quando a pessoa está desesperada, atraso parece inimigo. Quando está desperta, atraso pode ser proteção. Nem tudo que demora está negado. Às vezes, está sendo preparado. O 27º sinal é que você começa a sentir uma vontade forte de servir com aquilo que sabe. Prosperidade verdadeira raramente nasce apenas do desejo de receber. Ela cresce quando você percebe que pode resolver problemas, ajudar pessoas, entregar valor, transformar dores em soluções. O dinheiro segue valor. E valor nasce quando você deixa de perguntar apenas o que eu ganho e começa a perguntar que problema eu posso resolver de forma excelente. Esse é um sinal poderoso de maturidade financeira. O 28º sinal é que você começa a se afastar da comparação. Você entende que a bênção do outro não cancela a sua, que o tempo do outro não diminui o seu, que a vitória do outro não é prova da sua derrota. Comparação rouba clareza, e sem clareza você copia caminhos que não são seus. Deus mostra caminhos personalizados. O que funciona para um pode não ser o seu chamado. Antes da grande virada, você precisa parar de viver pela régua dos outros. O 29º sinal é que você começa a encontrar força em momentos que antes te quebravam. Antes, uma crítica te parava, agora te ajusta. Antes uma queda te destruía, agora te ensina. Antes uma demora te fazia desistir, agora te faz revisar a estratégia. Isso mostra crescimento. A pessoa que Deus está preparando não deixa de sentir, mas aprende a não ser governada por cada emoção. Ela sente, ora, pensa, ajusta e continua. O 30º sinal é que você começa a desejar prosperidade com paz. Antes talvez você quisesse dinheiro para provar algo a alguém, para calar bocas, para compensar feridas, para mostrar valor. Agora você começa a querer prosperidade para viver melhor, servir melhor, cuidar da família, cumprir propósito, ter liberdade, construir algo limpo. Essa mudança de motivação é muito forte. Deus trabalha profundamente nas intenções, porque uma bênção colocada sobre uma intenção errada pode virar armadilha, mas uma bênção colocada sobre propósito pode virar legado. O 31º sinal é que você começa a sentir que não pode mais adiar sua própria vida. Existe uma urgência diferente. Não é ansiedade, é consciência. Você percebe que esperar o momento perfeito foi uma forma de medo. Percebe que a vida passa, que as oportunidades passam, que Deus já colocou coisas na sua mão que precisam ser usadas. Esse sinal é decisivo. A grande virada se aproxima quando a pessoa para de esperar sentir coragem e começa a agir com a coragem que tem.
O 32º sinal é que você começa a receber confirmações repetidas. O mesmo tema aparece em lugares diferentes. A mesma ideia volta. A mesma frase toca. O mesmo chamado insiste. Você tenta ignorar, mas a direção retorna. É como se Deus repetisse baixinho: é por aqui. Mas atenção, confirmação não substitui responsabilidade. Se a direção se repete, sua parte é testar, agir, estudar, preparar, caminhar. Deus revela o caminho, mas você precisa dar os passos. O 33º sinal é que você começa a sentir paz em uma decisão que antes dava medo. Esse talvez seja um dos sinais mais fortes. A situação ainda não está totalmente resolvida. O dinheiro ainda não chegou como você gostaria. A porta ainda não abriu completamente, mas por dentro existe uma paz firme dizendo: continue. Não é euforia, não é pressa, é uma convicção silenciosa. Quando Deus mostra o caminho, nem sempre Ele remove todos os obstáculos imediatamente. Às vezes, Ele coloca paz suficiente para você atravessar o processo sem abandonar o propósito. Agora, eu quero que você pare por alguns segundos e pense. Quais desses sinais já começaram a aparecer na sua vida? Você está mais inquieto? Está percebendo padrões? Pessoas se afastaram, portas fecharam, ideias começaram a surgir? Sua relação com o dinheiro está mudando? Sua vontade de organizar a vida aumentou? Escreva nos comentários: eu reconheço os sinais. Porque quando você reconhece os sinais, você deixa de chamar preparação de castigo, deixa de chamar livramento de perda, deixa de chamar disciplina de peso, deixa de chamar transição de confusão. A grande revelação é esta: antes da virada, Deus mostra o caminho em partes, porque se mostrasse tudo de uma vez, talvez você tentasse controlar tudo pela ansiedade. Ele mostra um passo, depois outro, uma correção, depois outra, um afastamento, depois uma oportunidade, uma perda, depois uma clareza, uma espera, depois uma porta. E a pessoa que vence não é a que entende tudo desde o começo. É a que continua obedecendo a próxima direção com fé, inteligência e ação. Napoleon Hill ensinava que o objetivo definido organiza as forças mentais de uma pessoa. Mas a fé dá alma a esse objetivo. Quando você une uma mente definida com um coração alinhado, algo muda. Você deixa de viver espalhado, deixa de reagir a tudo, deixa de entregar sua energia a qualquer distração. Você começa a viver com direção, e uma pessoa com direção é perigosa para a pobreza, para a estagnação, para o medo e para a velha identidade, porque ela não está mais esperando a vida acontecer, ela está cooperando com Deus no processo da própria transformação. Mas existe uma parte prática que você precisa entender. Sinais não servem apenas para emocionar. Sinais servem para orientar a ação. Se Deus está mostrando que você precisa organizar sua vida, organize. Se está mostrando que você precisa estudar, estude. Se está mostrando que precisa cortar um hábito, corte. Se está mostrando que precisa cuidar melhor do dinheiro, cuide. Se está mostrando que precisa criar algo, crie. Se está mostrando que precisa parar de contar seus planos para quem não respeita sua visão, silencie. Se está mostrando que precisa se aproximar mais dele, ore com mais presença. A fé que ignora a ação vira apenas desejo. A fé que age vira caminho. Faça isso nos próximos 7 dias. Primeiro, anote todos os sinais que você percebeu na sua vida nos últimos meses. Não julgue, apenas escreva. Pessoas que saíram, portas que fecharam, ideias que surgiram, frases que tocaram, padrões que você percebeu. Depois, ao lado de cada sinal, escreva uma pergunta. Que atitude Deus pode estar me pedindo através disso? Talvez a resposta seja simples: perdoar, cortar, estudar, economizar, começar, terminar, organizar, procurar ajuda, mudar rotina, criar uma oferta,
abandonar um vício emocional, parar de reclamar, voltar a ter fé. Em seguida, escolha uma única atitude para praticar imediatamente. Não tente mudar tudo de uma vez. Um passo obedecido com profundidade vale mais que 10 promessas feitas na empolgação. Depois, faça uma reprogramação simples todas as manhãs. Diga: Deus, abre meus olhos para os sinais certos, fecha meus ouvidos para a confusão. Fortalece minha disciplina, purifica minhas intenções, mostra o caminho e me dá coragem para caminhar. Repita também: eu não estou perdido, eu estou sendo preparado, eu não estou atrasado, eu estou sendo alinhado, eu não vou ignorar os sinais, eu vou agir com fé, clareza e responsabilidade. Isso não é frase mágica, é treinamento mental e espiritual. É você ensinando sua mente a cooperar com a direção que Deus já começou a revelar. E quando a grande virada chegar, você vai entender por que certas coisas não aconteceram antes. Vai entender por que algumas pessoas precisaram sair. Vai entender por que algumas portas fecharam. Vai entender por que a espera te fortaleceu. Vai entender por que Deus mexeu tanto na sua mente antes de mexer nas suas circunstâncias. Porque a bênção que chega antes da maturidade pode assustar. Mas a bênção que chega depois da preparação encontra uma pessoa pronta. Então, não despreze essa fase. Não chame seu processo de fracasso. Não confunda silêncio com abandono. Não confunda poda com punição. Não confunda demora com negação. Talvez Deus esteja revelando sinais agora mesmo. Talvez este vídeo seja mais uma confirmação. Talvez a frase que você precisava ouvir seja esta: sua virada não começa quando tudo muda por fora. Sua virada começa quando você finalmente entende o que Deus está mudando por dentro. Se esta mensagem falou com você, curta este vídeo, se inscreva no canal e escreva nos comentários: Deus está me mostrando o caminho. Compartilhe com alguém que está vivendo uma fase estranha, uma fase de perdas, inquietações, portas fechadas e sinais repetidos. Talvez essa pessoa não esteja sendo destruída. Talvez ela esteja sendo preparada para a maior virada da vida dela. E lembre-se, quando Deus revela os sinais, Ele não está apenas avisando que algo grande vem. Ele está convidando você a se tornar a pessoa capaz de receber, sustentar e multiplicar aquilo que está chegando.